Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Remédios terão aumento de até 10% a partir desta quinta-feira. São Paulo enfrenta o pior mês desde o início da pandemia. Governo federal antecipa a vacinação de policiais, bombeiros e das Forças Armadas. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento: Bradesco. Empréstimo hoje para pagar daqui a 3 meses. Os preços dos remédios vão subir até 10% nesta quinta-feira. Começamos então por Brasília com Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. Boa noite, Salsi. Os reajustes foram autorizados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Isso sempre acontece no fim do mês de março. O aumento vai variar de 6% a 10% e o reajuste médio vai ser de 8,43%. Segundo a indústria farmacêutica, as matérias-primas subiram muito de preço por causa da demanda provocada pela pandemia. As marcas não são obrigadas a repassar o aumento e muitas farmácias mantêm os preços até a renovação dos estoques. Por isso é sempre bom pesquisar, né, Salsi? Sem dúvida, Matheus. Até já. A gente conversa já novamente. Março chega ao fim como o pior mês da pandemia em São Paulo. Tivemos recordes de mortes e de casos de Covid-19. Vamos saber então os detalhes com a Giovana Rizardo. Gi, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você e a todos. De acordo com um balanço feito pelo governo do estado, de 1º de março até esta quarta-feira, mais de 15 mil pessoas morreram por causa da doença e quase 430 mil pessoas foram contaminadas pelo vírus. Em março, mais de 31 mil pacientes estão internados em enfermarias e leitos de UTI. 25 hospitais estaduais em várias regiões registraram 100% de ocupação de leitos de UTI. São 16 em São Paulo e na região metropolitana e 9 em cidades do interior. E para tentar frear a transmissão, a fase emergencial, que prevê uma série de medidas restritivas, segue até 11 de abril. Salsi. É o único jeito, né, Giovana? Obrigada. Apesar dessa situação terrível, agora à noite a polícia estourou um bingo clandestino na zona leste de São Paulo. Mais um, né? Os policiais arrombaram as portas e encontraram um local cheio de idosos. 94 pessoas estavam no ambiente fechado. No último dia 15, o estado decretou toque de recolher das 8 da noite às 5 horas da manhã. Inacreditável, né? O Amazonas anunciou nesta quarta-feira a retomada de algumas atividades em todo o estado. Vamos saber então o que muda a partir de agora com a Paloma Mendonça. Boa noite, Paloma. Boa noite, Salsi. O decreto do governo do Amazonas autoriza a retomada das aulas presenciais em escolas do ensino médio na rede particular. Autoriza também que bares, lanchonetes e restaurantes fiquem abertos das 6 da manhã às 11 da noite, mas com 50% da capacidade. Foi mantido ainda o toque de recolher entre meia-noite e 6 da manhã em todo o estado. As medidas entram em vigor na segunda-feira e são válidas por 15 dias. Até o momento, o Amazonas registra quase 12 mil mortes pela Covid-19. Salsi. Obrigada, Paloma. Boa noite. A Prefeitura de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, vai importar a vacina Sputnik V. O Marcos Marinho tem os detalhes para a gente. Marcos, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A cidade agora faz parte do consórcio que inclui aí os estados da região Nordeste e também as cidades de Araraquara, no interior de São Paulo, e Maricá, aqui no Rio de Janeiro. A Prefeitura de Niterói fechou o acordo para a compra de 800 mil doses da vacina Sputnik V da Argentina. Da Rússia, perdão. Agora, esse contrato será encaminhado para os russos, que ainda vão informar o cronograma da distribuição das doses. Cada imunizante vai custar o equivalente a R$ 56 para a Prefeitura de Niterói. Salsi. Tá certo, Marcos. Obrigada. O Ministério da Saúde antecipou a vacinação para profissionais de segurança e forças armadas. A gente volta a conversar agora com o Matheus Scavazini sobre esse assunto em Brasília. Matheus.
Salsi, a antecipação vale para os militares das Forças Armadas e profissionais das Forças de Segurança e Salvamento que atuem no combate à pandemia. A prioridade é para quem trabalha no atendimento ou transporte de pacientes, resgate, vacinação e ações de vigilância. São quase 950 mil profissionais. Nessa quinta serão enviadas aos estados doses para atender 60 mil pessoas desses grupos. E agora à noite, a Câmara aprovou o texto base do projeto, que inclui caminhoneiros e motoristas de transporte coletivo nas prioridades do plano de vacinação. A análise dos destaques ficou para a semana que vem, Salsi. E, Matheus, outro assunto, de agora à noite em Brasília é um pedido urgente do Procurador-Geral da República. Que pedido foi esse, Matheus? Salsi, Augusto Aras solicitou ao Supremo Tribunal Federal a suspensão de decretos estaduais e municipais que proíbem a realização de atividades religiosas coletivas. O pedido é urgente para templos e igrejas possam celebrar a Páscoa. O PGR atende uma ação do PSD contra o decreto do governo de São Paulo que vetou atividades religiosas presenciais. Mas o pedido se estende para todo o país, desde que igrejas e templos respeitem os protocolos de prevenção à Covid-19. Segundo Aras, a Constituição assegura a liberdade religiosa e a assistência espiritual é essencial para muitos no enfrentamento à pandemia. O relator da ação é o ministro Gilmar Mendes, que não tem prazo para se manifestar. Salsi. Tá certo, meu querido. Boa noite. Obrigada. E nos Estados Unidos, 2 crianças foram jogadas do muro da fronteira com o México. As 2 irmãs de 3 e 5 anos caíram de quase 5 metros de altura. Logo em seguida, os contrabandistas fugiram do local. As crianças foram resgatadas por agentes da imigração e passaram por avaliação médica. Israel fez 4 eleições em 2 anos e não conseguiu apontar quem vai comandar o país. Mas uma definição pode estar próxima. Quem tem os detalhes para a gente é a correspondente Bianca Zanini. O presidente israelense Reuven Rivlin recebeu os resultados oficiais das eleições. Na segunda-feira, ele se encontrará com todos os líderes dos partidos para ver quem ele acredita terá a melhor chance de juntar uma maioria, 61 cadeiras, no parlamento israelense e assim formar o próximo governo. O partido Likud do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu obteve a maioria dos votos, mas uma semana após as eleições, ainda não está claro se Netanyahu vai conseguir juntar apoio suficiente para continuar como o líder do país. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h30 da manhã. Uma ótima noite. Eu vejo você aqui no JR 24 Horas amanhã. Cuide-se. Tchau.